Se alguém te trair, você deve perdoar ou devolver na mesma moeda? Parece uma pergunta simples, mas essa decisão define praticamente todos os conflitos da vida: negócios, relacionamentos, política, trabalho, e existe uma estratégia matemática que descobriu algo surpreendente. A melhor forma de lidar com pessoas não é confiar demais, e também não é desconfiar de todo mundo. É algo muito mais interessante do que isso. Para entender essa ideia, imagine a seguinte situação: você tem 23 anos, acabou de se mudar para um apartamento simples, nada muito luxuoso, um sofá barato, algumas caixas ainda fechadas no canto da sala e uma cozinha pequena que você divide com um colega de quarto. Vocês não são exatamente amigos. São apenas duas pessoas tentando dividir despesas. Para evitar problemas, vocês decidem combinar algumas regras básicas: quem limpa o chão, quem tira o lixo e quem lava a louça. Depois de alguns minutos conversando, vocês chegam a um acordo simples. Você lava a louça no domingo, ele lava na quarta-feira. Justo, organizado, equilibrado. E durante algumas semanas tudo funciona perfeitamente. Domingo chega, você lava a louça, quarta-feira chega, ele lava a louça, a cozinha fica limpa, a convivência funciona, parece que o sistema deu certo, até que um dia algo muda. Você chega em casa numa quarta-feira à noite e encontra a pia cheia, pratos empilhados, copos espalhados, panelas sujas. Você pensa talvez ele tenha chegado tarde hoje, então você decide ignorar. Na quinta-feira a louça continua lá, na sexta-feira também. Quando chega o domingo a pilha está ainda maior. Agora você tem um problema. Se você lavar a louça, talvez esteja ensinando seu colega de quarto que ele não precisa cumprir a parte dele. Mas se você não lavar a cozinha, pode virar um caos. Então surge a pergunta: qual é a decisão mais inteligente aqui? Lavar, esperar, confrontar ou simplesmente deixar tudo sujo? Pode parecer uma situação pequena, mas na verdade ela representa um dos dilemas mais importantes do comportamento humano. Um problema conhecido como o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro é um conceito central da chamada teoria dos jogos, uma área da matemática que estuda como tomamos decisões quando o resultado depende das escolhas de outras pessoas. Em outras palavras, quando duas pessoas precisam decidir entre cooperar ou trair, a lógica desse dilema é simples. Se os dois cooperam, os dois ganham. Se um coopera e o outro trai, quem trai ganha mais. E se os dois traem, os dois acabam pior do que estavam antes. O problema é que cada pessoa tem um incentivo individual para trair, e isso cria uma tensão permanente entre egoísmo e cooperação. Esse tipo de situação acontece o tempo todo, nos negócios, nos relacionamentos, na política, no trabalho e até na louça da pia. Durante muito tempo, cientistas tentaram responder uma pergunta importante: existe uma estratégia ideal para lidar com esse tipo de situação? Uma estratégia que funcione bem no longo prazo? Para investigar isso, um cientista chamado Robert Axelrod organizou um experimento curioso. Ele convidou especialistas do mundo inteiro. Cada um deles enviou programas de computador com diferentes estratégias de decisão. Esses programas competiriam entre si em centenas de rodadas do dilema do prisioneiro. Algumas estratégias eram extremamente complexas. Algumas tentavam manipular o oponente. Outras tentavam enganar. Outras tentavam explorar qualquer fraqueza possível. A expectativa era clara. A estratégia vencedora seria a mais inteligente, a mais sofisticada, a mais calculista, mas o resultado surpreendeu todo mundo. A estratégia vencedora era uma das mais simples de todas, uma estratégia chamada tit for tat, ou em português olho por olho. O funcionamento dela é incrivelmente simples. Primeira regra: comece cooperando. Segunda regra: se a outra pessoa trair, responda da mesma forma. Terceira regra: se a pessoa voltar a cooperar, perdoe. Quarta regra: seja claro e consistente nas suas ações. Em outras palavras, seja gentil. Mas não seja ingênuo. Defenda-se, mas não guarde rancor. Essa estratégia não tenta explorar ninguém, mas também não permite ser explorada. E quando testada milhares de vezes em simulações, ela venceu estratégias muito mais complexas. Isso revela algo profundo sobre a forma como a vida realmente funciona. A maioria das pessoas acredita que vencer significa ganhar sempre. Mas na realidade a vida não é um jogo que acontece uma única vez. A vida é um jogo repetido. Você encontra as mesmas pessoas novamente. Seus comportamentos criam reputação. Suas decisões geram consequências futuras. E em jogos repetidos, cooperação estratégica costuma ser muito mais poderosa do que competição constante. Pessoas extremamente agressivas podem até ganhar algumas batalhas.
mas frequentemente acabam presas em ciclos de conflito, discussões, retaliações, guerras de ego. Enquanto isso, pessoas que sabem cooperar, reagir e perdoar no momento certo constroem relações mais estáveis, mais fortes e mais produtivas. Isso não significa ser passivo. Na verdade, a teoria dos jogos mostra exatamente o contrário. Bondade sem limites é fraqueza. Se alguém pode explorar você sem consequências, essa exploração vai continuar. Por isso, a estratégia vencedora sempre possui equilíbrio, gentileza, mas também firmeza, cooperação, mas também limites, perdão, mas apenas quando a cooperação retorna. No fundo, essa ideia reflete algo muito antigo. Uma noção presente em diversas culturas ao longo da história. A ideia de proporcionalidade, nem vingança infinita, nem submissão absoluta, mas respostas claras e equilibradas. E talvez a lição mais importante da teoria dos jogos seja esta: nem todo jogo precisa ser vencido. Alguns jogos foram feitos para serem jogados muitas vezes. Relacionamentos, parcerias, comunidades, sociedades. Se você tentar vencer cada rodada a qualquer custo, talvez acabe destruindo o próprio jogo. Mas se aprender a cooperar com inteligência, o resultado final pode ser muito melhor. Então, da próxima vez que você se encontrar diante de um pequeno conflito, seja no trabalho, em casa ou na vida, lembre-se dessa estratégia simples. Comece cooperando, defenda-se quando necessário, perdoe quando a cooperação voltar e continue jogando, porque no grande jogo da vida as melhores vitórias raramente vêm de derrotar os outros, mas de construir algo que vale a pena continuar jogando. Se esse vídeo fez você olhar para as relações humanas de uma forma diferente, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui no Ponte Mental a gente explora exatamente isso. As ideias invisíveis que moldam comportamento, decisões e a forma como vivemos. Nos vemos no próximo vídeo.